Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Hoje nós iniciamos uma nova etapa de estudos, agora à distância em decorrência da pandemia. Tá? E para começarmos esse novo ciclo de estudos, vou fazer uma breve revisão do conteúdo que vai cair na nossa P1. Os temas que nós já havíamos trabalhado em sala antes da quarentena, mas que agora eu vou recapitular para que vocês consigam lembrar. Vocês já têm esse conteúdo todo no caderno ou mesmo na apostila em alguns exercícios que vocês fizeram, tá? Mas o conteúdo mais abrangente mesmo eu passei para vocês lá no caderno de vocês, ok? Vocês podem utilizar para estudar também aquela atividade sobre genética da apostila de vocês do caderno de atividades, que é uma atividade que ela vai aparecer de alguma forma na nossa P1 também. Não esqueçam, mas o 80% eu acho que vocês já têm no caderno para poder estudar. Eu só vou recapitular aqui para que vocês aqueçam um pouco a memória aí e se aproximem um pouco mais de quase mais de um mês que nós estamos distantes, tá? Então, galera, para a revisão nós vamos ver o conteúdo que nós estudamos até então. Liberdade, a definição de liberdade, a distinção entre liberdade e libertinagem, determinismo biológico, determinismo ambiental, liberdade segundo Thomas Hobbes, liberdade e o Estado. Aqui explicando um pouco do conceito de jurisprudência. E por fim, a diferença entre anatomia e heteronomia, ali ainda como extensão do conceito de jurisprudência. E aqui eu vou fazer um paralelo muito interessante, então aguardem até o final lá porque vocês vão gostar desse paralelo que eu vou fazer. Assim espero, tá? Então, galera, primeira coisa, para definirmos liberdades, temos que antes compreender que a liberdade é um problema da nossa espécie. Nenhuma outra espécie que existe tem esse questionamento. Será que eu sou livre? Será que eu não sou livre? Então a liberdade é um produto do nosso cérebro, da nossa consciência. É uma questão que nós temos que definir, tá? Dentro do processo civilizatório. Portanto, que liberdade ela vai ser diferente agora para nós do que a liberdade que era proposta lá antes de Cristo, ou até mesmo na Idade Média, ou até mesmo há uns 200 anos atrás. Então a liberdade ela é um conceito muito volátil, muito modelado pelas relações de força ambientais, né? As relações de força que são determinadas, convencionadas arbitrariamente pelas sociedades. Então aqui, pessoal, essa é a primeira noção que nós temos que ter. Liberdade é um problema especificamente humano. A segunda coisa que nós temos que compreender em relação à liberdade é que ela é produto de uma consciência operante, de um cérebro que opera estas experiências. Então, a liberdade ela sempre estará associada a uma escolha racional, tá? Por isso que aqui nós temos que fazer a distinção entre liberdade e libertinagem, sendo que a liberdade ela compreende principalmente as consequências, ela faz um estudo prévio de consequências da ação. Se não for assim, todos nós estaríamos num caos, porque se eu não conseguir raciocinar a liberdade dentro de um conjunto de contingências, isto é, de definições prévias antes da minha vontade, como por exemplo, existem leis ou não existem leis, existem consequências que vão abreviar a vida de alguém, que vão afetar nocivamente a vida de alguém. Então, tudo isso é um resultado de um ambiente, de um contexto. Tá? Por isso eu não posso pensar a liberdade para além de um contexto. Ela é um resultado da sociedade. E a sociedade é um fruto do cérebro humano. Portanto, não existe uma liberdade, um conceito de liberdade para além dos estímulos sociais externos. Portanto, cada lugar do mundo vai tratar a liberdade de uma forma, ou vai cercear, limitar a liberdade de uma forma ou de outra. Tá? Então, para definirmos só aqui didaticamente o que é a liberdade, compreenda assim: liberdade é o conjunto de ações que é permitido a minha pessoa realizar a partir de um contexto específico, tá? Essa é uma definição bem filosófica. Por quê? Porque eu não posso entender que a liberdade é fazer tudo o que eu quero, porque não é. Porque se eu fizer tudo o que eu quiser, eu vou ter que considerar também que eu tenho um lado animalesco, egoísta, egóico, que vai
simplesmente não se importar com o outro. Existem essas pessoas que agem dessa forma? Existem. Elas se chamam narcisistas patológicas, mas é uma questão, é uma exceção que confirma a regra. Mas a sociedade como um todo, ela se organiza pensando a liberdade dentro de uma cúpula, né? Lembra aquela imagem que eu coloquei para vocês? A liberdade nada mais é que uma gaiola grande, tá? Por quê? Porque eu tenho regras. E essas regras vão definir se a minha liberdade ela tem determinado alcance ou não. Se ela tem um alcance que vai para além de muitas possibilidades individuais ou se ela define as possibilidades individuais. Então isso tem que ficar claro, que a liberdade ela depende dos desígnios sociais que são anteriores ao indivíduo. Portanto, nós, indivíduos, podemos escolher se e somente se esta sociedade me permitir. Eu posso desafiar esses desígnios, estas prescrições? Posso. Porém, eu vou estar agindo em não conformidade com a regra vigente. Daí, eu terei consequências. Tá? E como Estado, a força institucional, Estado e suas instituições que mantêm essa força institucional, elas são muito mais fortes e também desproporcionais em relação ao indivíduo. O indivíduo ele acaba tendo que se adaptar, adequar a isso. Existe uma possibilidade do indivíduo escapar disso? Sim, se ele se isolar da sociedade. Ele pode viver conforme seus próprios desígnios. Ele vai poder de fato ter uma autonomia, tá? Nós já vamos falar sobre isso. Então aqui, a partir dessa definição entre o que é liberdade e libertinagem, ou seja, liberdade eu penso as consequências da ação, libertinagem eu não penso as consequências da ação, eu vou entender duas formas de interpretar tudo aquilo que permite eu agir mais extensivamente ou menos extensivamente, se eu posso agir mais ou menos. Daí que eu tenho os dois determinismos que eu trabalhei com vocês. O primeiro, determinismo biológico, tá? Está concentrado no que nós trabalhamos ali na obra do Richard Dawkins, alguns fragmentos do gene egoísta. Por que gene egoísta? Porque ele demonstra que os genes, aqueles códigos que estão no nosso DNA, eles existem há muito mais tempo do que nós indivíduos, ou seja, nós passamos material genético para as próximas gerações, tá? Esse material genético, os genes, ele vai passando por mais e mais gerações, e nós indivíduos que em algum momento servimos de máquina inconsciente de replicação, agora estamos fora da jogada, tá? Então essa é a ideia de que o gene é egoísta. Ele nos utiliza, nós indivíduos conscientes, como uma espécie de mecanismo de replicação. Uma vez que nós passamos esses genes para frente, nós podemos sucumbir ou até mesmo sermos esquecidos, tá? Porque o gene ele conseguiu se prolongar, se proliferar. É muito parecido com a ideia de um vírus também, tá? Só que aqui nós estamos falando de uma questão celular dos organismos complexos. Um vírus, ele é simplesmente isolado mesmo. Nós podemos falar sobre isso fazendo inclusive um paralelo. Existe um reino dos vírus, dos micro-organismos que não é respeitado, como nós estamos vendo agora nessa pandemia. A gente não se prepara para esse reino quando ele quer se impor. Os genes são a mesma coisa. Nós, na verdade, ajudamos para que os genes sejam propagados geração após geração. Essa é a ideia do gene egoísta. Nós somos, na verdade, máquinas inconscientes de aplicação genética. Então o gene, e também temos o meme, que é o signo, né, o código que é transferido, né, o vírus linguístico, que ele é passado de geração para geração via linguagem. Então temos o gene, que é o material genético, biológico, e o meme, que é o material linguístico passado de gerações após gerações. Vou dar um exemplo de meme. O Natal. O Natal é um meme, ele vai passando de geração para geração. Esse conjunto de símbolos, de códigos que representam alguma coisa para as sociedades que se utilizam desses signos, tá? Nós também temos o comportamentalismo, que daí já vai para um outro viés de determinismo, que é o determinismo ambiental. Nós temos o determinismo biológico e temos o determinismo ambiental. Então, o determinismo ambiental ele já compreende elementos externos que conduzem os indivíduos a determinados comportamentos. Eles podem ser programados de maneira intencional por uma inteligência externa, como é o caso aqui do ratinho, né? Que os estudantes de psicologia eles vão criar um ambiente de estímulos em determinados momentos para obter determinadas respostas, tá? Então a partir disso aqui eu tenho algo criado, programado, mas a sociedade ela não é necessariamente programada. Então esses estímulos eles estão aí nos condicionando, tá? Então aqui eu tenho um modelo bem simples de entender.
Se eu quiser programar um estímulo resposta comportamental para mudar uma pessoa em ambiente, eu posso usar de reforços positivos, sendo que eu vou adicionar estímulos quando eu quiser beneficiar uma ação que estava em conformidade com a minha programação. Então, por exemplo, eu quero que alguém seja bem educado. Então, se essa pessoa continuar sendo educada, eu vou dar um esforço positivo, tipo um chocolate, uma nota, uma comemoração, etc., uma homenagem. Isso é um estímulo positivo que vai fazer com que a pessoa produza ainda mais. E um estímulo negativo é que eu vou remover aquele estímulo positivo, tá? Mas eu vou também continuar ali no mesmo patamar de relação de estímulo, né? Eu vou sempre manter estável, eu só vou diminuir ou aumentar o estímulo positivo para manter uma base, uma regulação, tá? Eu vou deixar aquilo regular. Eu tenho também o estímulo punitivo, que é quando a pessoa não age em conformidade com o que se espera numa programação, e eu vou punir essa pessoa. Então, por exemplo, utilizando o mesmo exemplo de ser bem educado. Se você não consegue ser bem educado, você vai receber uma punição. Sei lá, você vai apanhar ou você vai ficar de castigo. Se isso gerar uma resposta que é estudar mais, o indivíduo vai estudar mais, ou ele vai agir conforme aquilo que é programado para ele, eu vou cortar esse estímulo punitivo. Então eu vou diminuir aqui, ó. Vou diminuindo conforme eu quiser. Então, se a pessoa ela conseguir introjetar, pessoa aqui ou indivíduo, né, pensando aqui, humanos ou qualquer outro animal, conseguir introjetar esse estímulo, eu posso reduzir essa violência e até mesmo mudar de um estímulo punitivo para um estímulo positivo, querendo obter o mesmo resultado, a mesma resposta, tá? Então, galera, aqui daí nós voltamos, eu acho que ficou bem claro, né, a diferença entre determinismo biológico e ambiental. Biológicos são aqueles elementos que já nascem com nós, são determinados antes mesmo da nossa expressão enquanto indivíduo, já estão em nós, já estão codificados. Os elementos ambientais, eles já vêm de maneira externa, em uma sociedade, em um ambiente que já estava ali e que nós temos que nos adaptar, tá? Daí aqui, o outro item que nós temos que analisar é a liberdade segundo Hobbes. E aqui ele só vai fazer uma interpretação do que é liberdade para o homem, compreendendo o seguinte: nós nascemos livres, mas preferimos abdicar desta liberdade, reduzir o campo de ação dessa liberdade, para que uma sociedade ela seja bem organizada. Ou seja, segundo Hobbes, nós preferimos a segurança, termos segurança, ao invés de termos liberdade total. Então é preferível você estar seguro, né, sobrevivendo, do que você ser livre e ter que lutar com o leão a cada dia para a sobrevivência. Então esse é o paralelo que o Hobbes faz em relação à liberdade. Por que ele faz isso? Porque ele vai dizer que a liberdade ela é superestimada. O homem não nasceu para ser livre. O homem nasceu para viver em sociedade. Ele é um animal político. Portanto, ele vai preferir trocar a liberdade pela segurança, tá? Aqui também, esse pensamento de Hobbes, que vem junto com outros pensamentos de outros teóricos do mesmo período, eles vão entender que a liberdade ela vai precisar de um Estado, que ele pode ser monárquico ou não. O que importa é que seja uma força institucional que estabeleça uma regularidade social. Daqui vem o conceito de jurisprudência, que é um território previamente demarcado, onde neste território determinadas regras deverão ser respeitadas. Isso é jurisprudência. Por isso que um espaço social institucional ele muda de lugar para lugar. Aqui no Brasil nós temos uma jurisprudência, nos Estados Unidos temos outra, nos países da Europa temos outra, ali com cada um diferenciando suas demarcações nas suas fronteiras, né, nas suas alfândegas, tá? Então a jurisprudência é um espaço previamente demarcado, um espaço físico, onde determinadas leis serão respeitadas. Vou dar um exemplo aqui bem específico. Um navio ele tem uma jurisprudência própria que vem da bandeira do seu país. Então, se esse navio ele foi feito, ele foi criado, ele serve a uma organização institucional dos Estados Unidos, dentro daquele navio as leis dos Estados Unidos valem. Por isso que o capitão ele representa esse corpo jurídico dentro do navio. Por quê? Porque o oceano ele não é de ninguém, teoricamente, mas os espaços que trafegam, que navegam pelo mar, eles têm sim uma organização jurídica, uma jurisprudência. Daqui vem todo o final do nosso conteúdo, que é a diferença entre anomia e heteronomia.
A palavra anomia aqui, o sufixo anomia vem do termo grego nomos, tá? Que significa regra, norma. Então, anomia, o prefixo a de negação aqui, significa a não existência de regras. Então, o estado de anomia é quando nós não temos regras. E o estado de heteronomia é quando eu respeito regras previamente estipuladas. Ou seja, é o contrário. Vou dar um exemplo aproximando agora a nossa realidade, para se encaminhar para o final e para também concluir aquilo que eu já havia falado no início do vídeo, pessoal. Nós, no estado de pandemia, por exemplo, se isso ficar pior, se as pessoas começarem a morrer cada vez mais, o Estado ele pode declarar falência e automaticamente nós não estamos mais em estado de sítio, que seria um estado de prudência, de tentar reorganizar as instituições. Quando o Estado declarar falência, nós automaticamente entramos no estado de anomia. Por quê? Quem que vai pagar o salário do policial? Quem que vai pagar o salário dos servidores públicos do judiciário, do legislativo? Ou seja, não tem mais nenhuma instituição organizada. Então nós entraríamos de fato em uma anomia. Portanto, a ideia de heteronomia, ela sempre está associada a uma permanência política das instituições. Portanto, estas regras elas vão mudar conforme o tempo passa, conforme a história ela vai se desdobrando. Mas sempre, mesmo com essa mudança, sempre mantém-se algum nível de organização, para que nós não tenhamos que chegar ao estado de anomia, onde daí sim é uma guerra de todos contra todos, como o Hobbes havia previsto. Ok, pessoal? Então, a princípio é isso. Vou passar um conjunto de atividades para que vocês relembrem ainda mais esse conteúdo. E surgindo alguma dúvida, vocês podem me encaminhar mensagens. Beleza, pessoal? Então, a princípio é só isso. Até mais.